Olá, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Toma Café Comigo. E hoje nós vamos falar sobre ambiente. Ambiente parte 2. Já explico o porquê da parte 2. Este momento aqui é um momento que eu tiro para falar um pouquinho sobre tudo que se refere a salão de beleza. Então escolho os assuntos e vou falando conforme esses assuntos vão aparecendo assim, a importância desses assuntos. E todos os assuntos eles são importantes, por mais que sejam simples, por mais que sejam assuntos pequeninos, todos eles são importantes. Na vez passada eu falava sobre a estrutura de um salão, a parte estrutural, né? Então, ou seja, as cadeiras, lavatórios, né? As bancadas. E eu dizia o quanto que isso é importante, mas de uma outra forma, se não houver equipe e pessoas dentro desse ambiente, então ele não existe. Então ele é importante, mas ele não existe. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas se preocupam com a marca do produto, muitas pessoas se preocupam com o que tem dentro desse ambiente, e isso é importante? Sim, isso é totalmente importante. E já nós vamos falar sobre isso, sobre o ambiente, né? Por isso que eu coloquei hoje o nome Ambiente Parte 2. Tudo isso é importante, porém, se não houver pessoas, se não houver energia dentro desse lugar, se não houver equipe e cliente, então não tem razão de ser. E hoje nós vamos falar nessa parte de ambiente da seguinte forma. Pensa bem, eu saio por aí e eu vejo assim muitos salões, muitos mesmo, todos coloridos. Né, alguns salões, cadeira cor-de-rosa, porque salão geralmente é mais feminino, né? São as mulheres que imperam ali. Então, salões cor-de-rosa, salões colorido, uma parede vermelha, outra parede branca. E eu quero que você entenda a seguinte situação. O salão, ele precisa ser clean. Ele pode ter cores? Sim, ele pode ter cores. Mas ele não pode ser totalmente colorido. Tem que haver um balanço das cores. Por quê? Porque as cores, elas influenciam na nossa energia. E se elas influenciam nas nossas energias, então elas influenciam nas energias das pessoas que vêm frequentar esse local. Imagina que se você só tem cores fortes e aí então entra uma pessoa no seu estabelecimento, que essa pessoa ela está carregada. E às vezes eu falo carregada, esse carregado ele é subjetivo, porque a pessoa pode estar triste, a pessoa pode estar depressiva, a pessoa pode estar irritada, a pessoa ela pode não estar bem, não estar se sentindo bem naquele momento. Então, tem vários... esse carregado não quer dizer que a pessoa esteja enfurecida, que a pessoa esteja totalmente brava e justamente com aquele local. Mas você nunca sabe quem você vai receber. E as cores, elas influenciam nas personalidades. Então é preciso que esse ambiente seja um ambiente clean. Imagina você passar o dia todo em um ambiente que as cores, elas mexem na sua energia, elas mexem com a sua personalidade, elas instigam alguma coisa que você está sentindo. Imagina a sua equipe que vai estar em um ambiente carregado e o dia inteiro elas se comunicando, se interagindo uma com a outra. Imagina como que vai estar no fim do dia essa pessoa que passou o dia com você. Então as cores do ambiente do salão, ela precisa ser clean. Lá no início eu disse que eu saio por aí, eu vejo o salão colorido de rosa, às vezes de verde,
porque às vezes é um sonho da pessoa, né, colocar um salão e demonstrar que aquilo ali é feminino, demonstrar através das cores aquilo que tem dentro dela, o desejo que tem dentro dela. Mas nessa pegada aí eu quero dizer que o salão, ele é teu sonho, mas ele não é para você. O seu salão é para as pessoas que vêm ali. Então, ele é seu, sim, ele é seu sonho, mas você precisa pensar nas pessoas que vão frequentar esse local, nas pessoas que vão vir até ali para se sair dali encantada. Imagina o impacto que tem uma pessoa quando ela entra num lugar que às vezes impera uma única cor, aquela cor, vamos dizer, né, vamos dar nome aí, uma cor rosa, só tem rosa, a cadeira é rosa, a bancada é rosa, nas laterais do espelho ali é rosa, né, os equipamentos são rosa. Imagina a pessoa, né, não tem nada ali que dá uma quebrada naquele rosa. Imagine como que a pessoa, o impacto dessa pessoa. Imagina como que essa pessoa vai sair dali. De repente, se a pessoa está num auge de alegria, está num auge aí vivendo uma situação, então a pessoa de repente ela enxerga que o mundo seja totalmente rosa, e ela enxerga que aquilo ali seja muito bonito, ela, né, dá uma positividade e tá tudo bem. Mas imagine que quantas pessoas vai entrar no seu estabelecimento com esta energia, né? Então nós não deduzimos a energia das pessoas, como que as pessoas vão chegar ao nosso local de trabalho, como que as pessoas vão adentrar ao nosso estabelecimento. Então o ambiente ele precisa ser clean. Ele precisa ter essa simplicidade, esse jogo de cores que abrandam, esse jogo de cores que seja, que acalme, que seja uma coisa suave da pessoa estar visualizando o tempo que ela esteja por ali. E o que vai fazer essa pessoa focar ali? Sabe, é o ambiente, é a paz que ela encontra ali, juntamente com o atendimento dela e juntamente com aquilo que ela foi buscar. Se ela foi buscar um penteado, se ela foi buscar, não sei, de repente uma progressiva, e ela precisou permanecer por muito tempo aí dentro desse estabelecimento. Então, toda aquela junção de bom atendimento, com aquele bem-estar daquele jogo de cores, né? De repente aquela música suave que existe ali, mais um encantamento, é isso que vai ser um atrativo para que essa cliente volte. Então, quando a gente fala em ambiente para salão, é necessário pensar nisso. Muitas pessoas têm o sonho, quero ter o meu salão, e ela realmente, ela faz o sonho para ela. Ela constrói porque ela acha lindo o cor-de-rosa, ela acha lindo o jogo do rosa, do verde e tal. Então ela forma aquele jogo de cores pesado, ou então ela enfatiza uma única cor, assim, aquilo para chamar a atenção, porque ela pensa que, né, as cores chamam a atenção, e sim, é verdadeiro, as cores, elas chamam a atenção. Só que as cores influenciam na nossa personalidade. Elas influenciam na nossa energia. E nós temos que pensar nesta situação, que você vai ficar o dia todo neste local e de repente seja bom porque é teu sonho, né? E você ama aquela cor, mas a sua equipe, as pessoas que vão frequentar esse lugar, você precisa pensar nelas, porque o salão é para os outros, o salão é para as clientes e o salão ele não é para você. Então, você precisa entender esse equilíbrio para poder, então, amenizar, né, vamos dizer assim, o seu sonho e construir aí um ambiente legal, um ambiente clean, né, para o seu cliente e para a sua equipe. Bom, as pessoas, elas atraem público. E geralmente um salão pequeno, lá tem 2, 3 pessoas trabalhando, às vezes é o proprietário do salão e a manicure, alguma outra pessoa que vai ali, que seja de freelance, um designer e tal.
né? Mas não importa quantas pessoas sejam, porque tem salões grandes, né? Então existe uma diferença de salão grande para o salão pequeno. O salão grande, ele precisa ainda ter mais aquela pegada de salão, de profissionalismo, e ele ainda ser mais clean. Justamente por isso, porque as pessoas, elas atraem um público. Então é assim, se um salão, ele é você como proprietário e tem uma manicure, geralmente o público que vai ser atraído para esse salão é o público que você atrai. Porque todos nós temos essa capacidade de atrair pessoas. Então nós atraímos o nosso público. Já pensou que uma pessoa que ela atende só jovens, a linguagem dela é diferente, a idade dela também é diferente, mas às vezes uma pessoa um pouco mais velha, ela consegue atrair um público de clientes mais novo. Por quê? Por causa da linguagem. Então, quando você quer falar com um público mais jovem, então você tem que ter um tipo de linguagem. Tem que ter um tipo também, saber fazer os penteados, né? Como aquelas pessoas, como elas gostam, como os jovens gostam. Quer ver vamos dar um exemplo. Vamos pegar cabelo. Por exemplo, as meninas que são mais novas, que são adolescentes, elas gostam de cabelo liso, bem liso e às vezes reto na ponta. Às vezes reto. Já uma mulher um pouco mais velha, ela quer o cabelo liso, mas ela quer um volume no cabelo. Ela não quer o cabelo chapado. Então, os gostos das pessoas, elas têm diferença devido à idade que a pessoa tem. E por isso que cada profissional, ele atrai o público dele. Então, tem pessoas que vai atrair aquele público mais jovem, tem pessoas que vai atrair aquele público que seja um pouco mais adulto, tem pessoas que vai atrair aquele público um pouco mais velho. Então, cada profissional, ele atrai o seu público, a sua personalidade, ele instiga, ele traz aquele tipo de personalidade para ele. Não que o profissional não saiba pentear todo tipo de pessoa, não é isso, mas é que se você tem o seu salão, o seu público é o público que você consegue atrair. Agora imagine um salão, né, que o proprietário seja um investidor e que dentro desse salão existe 10, 15 cabeleireiros de todas as idades, de todos os perfis. Cada um desses profissionais atrai um tipo de pessoa, de personalidade, né? E às vezes essas personalidades, essas personalidades que os profissionais atraem, às vezes no meio dos profissionais existe um que seja aquela personalidade que atrai uma jovem, vamos dizer, uma adolescente, uma mulher um pouco mais de idade, mas essa pessoa, esse profissional, perceba que o jogo de conversa dele, ele consegue se adaptar no meio de vários perfis de personalidade que procuram ele. Se é uma pessoa mais uma adolescente, ele consegue ser mais descolado, mais desbaratinado, ele consegue entrar na onda daquela pessoa e ele consegue ser mais descontraído, ele consegue, né, ser mais risonho, ele consegue entender a cabecinha dela, o que ela quer. Se ele vai atender lá uma pessoa um pouco mais de uma idade um pouco, né, uma jovem de 26 anos por aí, ele consegue também dar aquela desbaratinada, entrar na onda daquela pessoa e ele consegue falar a linguagem dela, entender a cabeça dela. E de repente ele já vai atender uma pessoa um pouco mais velha e tal. E isso não tem só a questão de idade, isso tem a questão assim, essa pessoa ela tem um perfil que ela é um perfil assim um pouco mais séria, um pouco mais, né? Aí de repente ele pega uma pessoa que seja um pouco mais dinâmica, aí
Essa situação de perfil entra mais ou menos naquela situação onde a gente fala realmente das personalidades, onde a pessoa ela pode ter uma personalidade sanguínea, ou a pessoa ela pode ter uma outra personalidade um pouco mais calma. Então, entra nesse jogo de personalidade. E o profissional, ele consegue ter jogo de cintura para entrar em várias personalidades, em vários perfis. Só que você imagina esse ambiente grande com 10, 15 profissionais, aí um monte de manicure, que cada pessoa tem a sua personalidade, e você imagina você dentro deste ambiente aonde ele não tenha um equilíbrio de cores, aonde ele não seja um local que te acalma, que te deixa branda. Imagina todas essas personalidades interagindo dentro do salão. Esse é um salão que mesmo que hoje não tem nenhuma cliente dentro do salão, mas sim ali existe várias personalidades por conta dos profissionais que estão ali. E cada um chegou ali numa energia, porque cada uma dessas pessoas antes de chegar ali, no trajeto até chegar ali, elas vivem eventos que acontecem na vida no dia a dia. Elas vivem situações com a família, com filho, marido, no trânsito até chegar ali, ou vive preocupações, às vezes dívida, às vezes felicidade, fulano vai se formar, comprou alguma coisa. Então as energias elas são altas e baixas, médias, as personalidades, os perfis das pessoas. Então cada um tem essa, vamos dizer assim, essa personalidade. Hoje está mais aflorada, amanhã está menos aflorada. E quando você entra num ambiente que o impacto favorece a energia que a pessoa tá, então tudo pode acontecer dentro desse ambiente. Pode ser que seja um ambiente que passe bem o dia todo, mas pode ser um ambiente que fique carregado também o dia todo. Então por isso que a estrutura do salão, ela precisa, no ato que está sendo desenvolvida, ser pensada minimamente nos detalhes que vão ser colocados ali naquele local, para que as pessoas se sintam o melhor possível, para que aquele ambiente ajude a energia da pessoa. E quando a gente fala assim de personalidade, quando fala, então nós estamos falando tanto de cliente como de profissionais, como de pessoas que chegam ali juntamente com o cliente, que às vezes o cliente ele vai acompanhado de outras pessoas, Então a gente está falando de todo tipo de pessoa. E a gente está falando que o ambiente ele precisa ter esse equilíbrio. Por quê? Porque nós vamos precisar também sair dali e ir para casa também suave, também brando. E o que nós vamos levar? Muitas vezes nós trabalhamos o dia todo, e quando você vai para casa, quando você lembra do local do seu trabalho, você não lembra às vezes da parede, porque ela estava ali, ela existe ali, mas a maioria das vezes ela é invisível. Você não lembra da parede, ou isso ou aquilo, porque você lembra do contexto do que aconteceu ali dentro o dia todo. Você lembra, tal cliente foi no salão, fulana foi no salão, eu conversei com a minha colega de trabalho isso, eu conversei tal coisa. Mas você ficar se lembrando do ambiente geral, a parede, naquela parede, nisso, você não se lembra disso. Por quê? Porque aquele ambiente ele existe, ele está ali, ele faz parte do seu dia a dia, ele é existente, mas ele é tão clean, ele é tão bom de estar ali, que ele é imperceptível. Ele é imperceptível. Agora, se esse ambiente ele não for assim, então quando você vai para casa, muitas vezes aquilo está carregado e você se lembra
que ai, aquela parede, ai, eu fico olhando aquela cor o dia inteiro, aquilo me irrita, aquilo me dá um negócio assim, tal coisa, né? Eu conheço pessoas que falou pra mim, não vou trabalhar em tal local porque não aguento ficar olhando aquilo, me sufoca. O ambiente, ele me sufoca, ele parece que eu tô presa. Então é muito importante isso. Então, eu estou falando tudo isso porque é uma junção de valores, né? Quando começou essa conversa lá na outra semana, eu comecei falando da importância da estrutura, né? Que só tem importância se houver equipe e pessoas dentro do salão, senão ele não tem razão de ser. Não adianta ter 4 paredes, banheiro, não adianta ter bancada, lavatório, ter marca boa de produto, você ser profissional pra caramba, se não tem pessoas, se não tem clientes, né? A razão de um local existir chama-se clientes, e quem deixa essas clientes ali dentro chama-se profissionais. Então, a importância de se ter equipe, de se ter profissionais, isso é muito importante, mas tudo é detalhes e tudo é junção de valores. Só que não adianta ter um salão que a equipe não consegue ficar lá dentro, que sufoca uma equipe, que sufoca as pessoas que vão até lá. Então, a importância de se ter um salão clean, na hora de colocar, na hora de fazer, de planejar, é importante pensar nas cores, porque as cores falam muitas vezes coisas que são invisíveis, que você não consegue ver, que você não consegue pensar ali na hora, só que depois essa cor ela vai falar, ela vai sufocar uma cliente, ela vai sufocar um membro da equipe, ela vai sufocar você, ela vai estigar, às vezes, coisas que nós não queremos que ela estigue ali dentro. O que a pessoa precisa ter dentro de um ambiente de salão? Ela precisa ter paz, ela precisa ter equilíbrio, precisa ter harmonia, então ela precisa estar bem, porque ela precisa encantar pessoas, porque ela precisa dar o melhor dela, ela precisa colocar o profissionalismo, ela precisa raciocinar, né? Ela precisa pensar muito bem. E a outra situação é o seguinte: você vai fazer cor de cabelo, por exemplo. Agora, se o teu olho está olhando um verde o dia todo, né? E aí você vai para o lavatório e você precisa matizar um cabelo, né? Então a luz é muito importante, né? Tanto que para quem entende bem assim sobre colocar salão, né? Montar um salão, sabe que em cima do lavatório uma luz precisa ser branca para que você consiga realmente enxergar aquilo que você está fazendo e conseguir dar o tom, né? Que a maioria é olhômetro ali. Então isso é muito importante. É muito importante essa questão de ambiente. O ambiente ele só se torna saudável quando ele é saudável, quando ele está ali saudável, quando você chega naquele lugar e você nem sabe porque você está tão bem, mas ele é tão imperceptível que você se sente bem ali. E quando você vai embora, você lembra do nome do salão, você lembra das pessoas e você não lembra que aquilo te sufocou, que aquilo não te fez bem. Então essa parte você não lembra. Por que você não lembra? Porque aquele lugar ali, ele está estabilizado, ele está em pH. Você quer ver um exemplo? Você tem um membro do teu organismo, pode ser qualquer, nariz, orelha, boca, dente, dedo, não importa. Ele está saudável, ele está bem, você utiliza ele todo dia, você não sente nada, ele está ali, ele é imperceptível e você usa ele para tudo, o dia todo, e ele está ali. Quando você machuca esse local, seja a boca, seja nariz, seja a orelha, seja o que for, você consegue lembrar dele o tempo todo, porque o tempo todo ele dói, ele incomoda, né? E outra situação é que você, se você machucou o dedo, por exemplo, e você lembra dele a todo instante. Por quê? Porque a todo instante você bate aquele dedo. E antes parecia que não. Antes, nossa, eu nunca bati esse dedo. Agora que tá machucado, eu bato o dedo. Mas não é isso. É porque ali
tem uma energia, uma coisa que está te incomodando, entende? Então qualquer reladinho, aquilo vai doer muito e você vai lembrar que aquilo ali existe. Nós somos seres que nós temos cabeça, olho, cabelo, nariz, nós temos tudo, mas nós andamos para lá e para cá e na maioria das vezes a gente se lembra de nós como um todo, como um todo. A gente não distingue um nariz, um isso, aquele outro, né? Só que quando isso dói, quando isso está machucado, quando isso está enfermo, então traz uma energia e a gente lembra daquilo ali toda hora e bate aquele machucado toda hora. E é assim que as coisas acontecem, assim é lá no seu ambiente, entende? Então quando aquilo é tudo brando, quando aquilo tem um equilíbrio, quando aquilo é calmo, quando aquilo ele é bom, ele é imperceptível. Ele é imperceptível. Só que quando ele é carregado, você vai embora pesada, você volta ali pesada, você fica o dia todo pesado e muitas vezes você não se liga que é o ambiente o qual você está. E salão de beleza, ele precisa ser equilibrado, né? A palavra correta é essa. Precisa ter equilíbrio porque lidamos com pessoas, encantamos pessoas. E eu queria virar essa chave aí na sua cabeça nessa segunda-feira, para que você comece pensando aí no ambiente do seu salão aí para 2024. Como que está o ambiente do teu salão, né? Então, não é só pensar em encantar pessoas, fazer cabelo e isso. A gente precisa pensar no nosso bem-estar do dia a dia. E o meu recado para hoje foi esse aí. Eu espero ter ajudado. Eu espero que você curta, que você compartilhe, que você se inscreva no meu canal. Amanhã nós temos uma live, se eu não me engano, acho que é a última deste ano, né? Uma live sobre escova capilar às 19h57. Eu espero que você esteja lá, juntamente para a gente falar sobre escovas capilares. Tenha uma ótima segunda-feira, tenha uma ótima semana e eu te aguardo amanhã.